Muito bom dia, quarta-feira, 19 de abril. Vamos iniciando mais um TV Mar News aqui para vocês, trazendo sempre as principais informações do dia para o finalzinho da tua manhã. E lembrando sempre aqui, para você que nos assiste, que o nosso programa é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família com cobertura odontológica e que cada vez mais investe na sua rede de atendimento para melhor também te atender. Se você ainda não tem plano de saúde, faz Apvida, afinal de contas, Apvida é saúde para valer. E a gente, é claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal nas nossas manhãs e conferir os principais destaques da Gazeta de Alagoas, acessando esse jornal tradicional aqui do nosso estado. Vamos lá, gazetadealagoas.com.br. A gente abre aqui e abre também na tua tela. Olha, Paulo vai ao Uruguai em busca de ações inovadoras para Alagoas. O governo entrega novo arcabouço fiscal ao Congresso com ajuste. O documento esclarece pontos e prevê lista de despesas que não serão enquadradas na nova regra. Mais detalhes também, olha, Carmen Lúcia vai relatar a denúncia à PGR contra Sérgio Moro. Banco do Nordeste aplica mais de 480 milhões em Alagoas no primeiro trimestre. Mais destaques também, após crítica dos Estados Unidos, Lula condena a invasão territorial da Ucrânia. Quadra chuvosa no estado deve ser com inundações e temporada de cruzeiros injeta mais de 45 milhões aqui em Alagoas. Ex-atletas do CRB são investigados com esquema de jogos. E acidente com trator deixa um morto e 5 feridos. Nós mostramos isso aqui para vocês no nosso programa ontem. Vacinação com bivalente registra baixa procura. E a gente já faz um alerta também, para você que nos assiste. O pessoal vai vacinar, gente? Não relaxa. Vê quanto que a nossa vida já melhorou através da vacinação, Recuo, isenção de compras até 50 dólares vai ser mantida, diz Haddad. Esses são então os destaques aqui da Gazeta de Alagoas e se você quer se aprofundar mais neles, é só acessar gazetadealagoas.com.br e a gente vai então sempre trazendo todas as informações do dia para vocês, tá bom? Olha só, gente, Alagoas já registrou este ano, até o dia 15 de abril, na verdade, 3 mortes causadas por picadas de escorpião. E você em casa sabe como reagir de repente diante de uma picada desse inseto? Vamos trazer mais informações ao vivo agora com Fernando Palmeira. Olá, um abraço, bom dia, já desejando boa tarde para você, para a nossa equipe, para todo o pessoal que nos dá o privilégio da grande audiência por todo mundo da TV Mar News. Nós estamos aqui na Servisa, que é a Superintendência de Vigilância em Saúde do Estado de Alagoas, ligada à CESAL, Secretaria de Estado da Saúde, para trazer detalhes sobre essa preocupação com os acidentes de escorpiões em casa, no apartamento, no ambiente de residência, também nas escolas, na área rural. E vamos colocar aqui os esclarecimentos sobre os números que foram fornecidos pelo Ministério da Saúde sobre esses óbitos. Aqui a Servisa está dizendo que não houve esse ano, pelo menos, nenhum óbito com relação a esses acidentes com escorpiões. E quem está comigo aqui é a enfermeira da Servisa, Fernanda Santana, que nos traz detalhes sobre esses acidentes, inclusive as orientações básicas. E esses números não condizem com a verdade desses 3 óbitos, Fernanda? Bom dia. Então, realmente, Fernando, houve um erro de digitação, a informação realmente foi repassada, mas foi um erro. Até o momento, no estado, nós não tivemos nenhum óbito por escorpião. Mas acidentes registrados pelo Ministério da Saúde entre 2022 e 2023, inclusive, os números são descendentes, ou seja, diminuíram os casos, inclusive os acidentes graves com óbito, chega entre 2.221 e 3.876 de janeiro até abril, esse início de abril. Como é que vocês estão acompanhando essa evolução, no caso, diminuindo o incidente com os acidentes com escorpião? Exato. Nós acompanhamos, pelas notificações, o paciente vai até a unidade de emergência e ele é notificado lá e esses números vêm para a gente. E assim nós temos acompanhado todos os casos de acidentes com escorpião que têm acontecido no estado. Aqui em Maceió e em Alagoas particularmente, nós temos esses números que trazem até um certo alento, porque diminuímos o número de acidentes com escorpião. Mas onde é que mais acontece? É no campo, é no ambiente da família, na residência, casa, apartamento? Geralmente são nas casas. E aí eles vêm acontecer porque
o acúmulo de lixo, o acúmulo de restos de materiais de construção. Esses escorpiões, eles vão sair desses ambientes, eles entram em casa, por isso a gente até orienta que tenham... que as portas das casas sejam fechadas, né? Que coloque alguma coisa que feche, que isole as portas das casas, isso. As brechas de janela e que não tenha também o acúmulo de lixo, porque o lixo ele vai gerar que ocorram as baratas, né? Que são a principal fonte de alimentação dos escorpiões. É mito ou é verdade de que onde tem sujeira, tem barata, tem rato e atrai por isso o escorpião? É verdade. Nesse caso é verdade. Quanto mais lixo, mais animais peçonhentos a gente vai ter também na localidade. Temos aqui mais números. Entre 2023 foram confirmados aí 886 casos, em janeiro 713, fevereiro, em março 205 casos e 16 até o dia 15 de abril. Sem, claro, em Alagoas, graças a Deus, sem óbitos. Isso, sem óbitos. Agora vamos falar sobre a questão dos sintomas. Onde é mais grave, se a criança é mais vulnerável, é mais grave, a sintomatologia, o que é que acompanha aí? Você como enfermeira, o que é que poderia dizer? No caso, idosos e crianças são mais graves, né? Porque eles são a população mais vulnerável. E a sintomatologia pós-picada, geralmente a gente vai ter dor no local da picada. A gente pode ter também a parestesia, que é o formigamento, a dormência no local da picada, que pode se estender até o membro. E também eritema, que são aquelas manchas avermelhadas que vão aparecer. E aquela sudorese profusa também. São o escorpião sintomas. É um animal pacífico, ele ataca sem o humano esperar ou é preciso uma provocação aí? Não exatamente uma provocação, mas se você chega perto de um escorpião, a tendência dele é atacar. Né? Geralmente eles vão estar ali, pode acontecer, estar nas roupas, vestiu, aí a roupa entrou em contato com o corpo, o escorpião pica, dentro de um sapato também. Aí a gente orienta que vai vestir uma roupa, dá aquela balançada na roupa, vai calçar um sapato, dá uma olhadinha dentro do calçado, porque eles vão gostar desses ambientes escuros e úmidos. O que quiser acrescentar sobre informações, orientações, prevenções, a palavra é toda sua. Aqui no estado, nós vamos ter aqui em Maceió 3 localidades em que será que é o adequado, né? No caso de picada de escorpião, vocês podem procurar a UPA Galvanovagem Tabuleiro Novo, a UPA Jacintinho e também o Hospital Escola Dr. Elvio Alto, que eles vão ter tanto os profissionais qualificados como o soro para atender essa população, se for o caso de precisar usar, né? Um caso mais grave. Prevenir é importante, é por isso que a gente está aqui, para trazer todas essas informações, esses números. Ainda bem que o que foi colocado não condiz com a verdade com relação ao número de óbitos nos últimos, primeiro esse mês de abril, já estamos nos meados do mês de abril, mas é importante primeiramente ter a limpeza e depois muito cuidado, onde tem crianças, idosos, porque pode ser fatal. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da Secretaria de Estado da Saúde, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Amazônia de Melo, no canal 525 NET, claro. E a Paulane Santos segue a gente com ela no TV Mar News. Paulane. Muito obrigada, Fernando, pelas suas informações, né, gente? Olha, houve o erro de digitação aí da CESAL, né, que foi divulgado em toda a imprensa alagoana esses números, mas ainda assim vale o cuidado sim, para que a gente tenha sempre atenção às picadas de escorpiões, lembrando sempre que as crianças e idosos a gente deve ter mais atenção com elas, tá bom? Olha, a gente vai saber agora quais são os mitos e verdades sobre o transtorno do espectro autista, segundo o neuropediatra Rodrigo Araújo. A gente vai bater um papo sobre isso, aproveitando que a gente ainda está no mês de abril, né? O Abril Azul é exatamente o mês que a gente aí faz esse mês todo de conscientização sobre essa condição. Bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Quando a gente fala sobre o autismo, a gente já vem falando bastante sobre esse assunto aqui no nosso programa, mas é sempre bom a gente frisar, né, o quanto que o diagnóstico é importante para as famílias, ter o diagnóstico da criança, mas não é uma coisa tão simples assim, né? Bom dia. Bom dia, Paulana, tudo bom? Exatamente. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. A gente fala muito de autismo ultimamente porque tem aumentado os casos e gera muitas dúvidas, né? Muitas mães falam, eu não sabia o que é autismo, mesmo com familiares, vizinhos e primos próximos. O que é o autismo? É a primeira questão que a gente tem que deixar aqui bem claro. Autismo é uma condição na qual há dificuldade na interação social, ou seja, a criança, adolescente e adulto
tenha dificuldade em interagir com pares, com terceiros, associado a isso a comportamentos repetitivos e interesses restritos. É isso que define o autismo. E esses sinais iniciam antes dos 3 anos de idade. É importante a gente buscar sempre diagnóstico precoce, sempre buscar o quanto antes a intervenção para que tenhamos resultados melhores nos tratamentos. Agora, quando a gente fala sobre esse diagnóstico, doutor, não é uma coisa tão simples conseguir ter esse diagnóstico. Primeiro, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para fechá-lo, né? E a gente consegue encontrar isso aqui no nosso estado com facilidade? Na verdade, uma equipe multidisciplinar que trabalhe em conjunto, que tenha esse feeling, né, dessa visão, experiência com autismo, é difícil em todo o Brasil. É uma realidade porque tem aumentado o número de casos e a gente não tem acompanhado essa capacitação das pessoas para lidar com isso. E realmente, as famílias passam por algumas trajetórias até o diagnóstico, um pouco até triste, às vezes buscam auxílio, aí vem alguns sinais, não vem outros, sinais discretos não são detectados, e a mãe e o pai sempre percebendo que há alguma alteração comportamental, há algo a se buscar. Por isso, procurar um profissional que tenha essa experiência com autismo, saiba lidar com autismo, vai ser muito mais proveitoso, porque vai detectar sinais muitas vezes sutis em crianças menores. Ainda mais quando é mulher. Mulher é mais difícil o diagnóstico. Por quê? Porque nos autistas, de cada 100, 20 são mulheres e 80 são homens. É muito mais prevalente em meninos. E os sinais em mulheres são muito sutis. E as pessoas acham, é porque ela é tímida, é porque é o jeito dela, que ela é mais retraída. E às vezes o TEA está ali na nossa frente e deixa se passar. Pois é preciso que se tenha, você citou aí uma série, né, de características de uma criança com autismo. É preciso que se tenha todas essas características ou é possível que tenha uma, outra, não? Como é que funciona? Na verdade, o autismo é um espectro, então nenhum autista é igual ao outro. Se a gente tiver uma dificuldade na interação social associada a esses padrões de comportamento repetitivo e restritos, a gente tem o diagnóstico. Vou dar exemplos. O TEA nível 1, que é o leve, é o mais difícil de se diagnosticar. Por quê? Porque às vezes a criança fala muito, conversa muito com todo mundo, só que só de assuntos de interesse dela. Isso para a gente considera uma dificuldade de interagir, porque é algo bem focado no que ela tem interesse. O que ela não tem interesse, ela não interage, não conversa. Outros sinais que a gente pode observar, a criança atrasa para falar, está com 2 anos e meio, não está falando ainda. A criança é agitada desde novinha. Chora sem sentido, o bebê, o recém-nascido, a mãe acha que tinha cólica, achava que era cólica, não era um choro inexplicável, um transtorno do sono, dificuldade para dormir. É a criança que anda na ponta do pé, gira em torno dela mesmo, acende e apaga a luz, tem um baixo limiar frustração, qualquer coisa já está chorando, irritada, e é um choro por horas muitas vezes. É a criança que na escola, ela fica brincando sozinha no cantinho dela, não interage com outras crianças. E quando brinca, são brincadeiras sem interação, como esconde-esconde, né, que não tem contato um com o outro. É bom também ter essa noção. É a criança que não come de tudo, ela tem seletividade alimentar por texturas. Certas texturas ela não come de jeito nenhum e chega até a nausear e vomitar por causa disso, de tão rejeição àquela textura que ela tem. É a criança que tem apegos a ritos e rotinas. Quando muda a rotina dela, quando foge da rotina, gera um estresse muito grande. Tem fixação por certas situações como dinossauro, planeta, letras e números. É a criança que muitas vezes fala inglês antes do português, porque desenvolve a área cerebral da língua não mãe antes da língua mãe. Então, todos esses sinais de comportamentos repetitivos e interesses restritos se enquadram no espectro. Além da questão do brincar não funcional. É a criança que prefere brincar com papelão, madeira ou ficar rodando a rodinha do objeto do carro, ao invés de brincar normalmente, enfileira os objetos, separa por cor, aquela hiperorganização na infância. Você mencionou também aí, né, que é muito mais comum, a gente também já é de conhecimento de muitas pessoas, né, de muitas pessoas, que o TEA, ele geralmente acomete meninos. Mas muita gente fala também que em meninas ele vem mais grave, ele vem mais atenuado. É verdade? É mito ou é verdade? É mito. Muitas vezes porque o TEA é variado com números, classificado. TEA nível 1, nível 2, nível 3. A mulher ou o homem pode ter o nível 1, nível 2 e nível 3. A questão que engana um pouquinho a gente é que o nível 1 na mulher, que é o leve, são muito sutis os sinais.
Então, às vezes passa muito TEA nível 1 desapercebido. Aí o 2 pode se perceber mais facilmente. Aí quando vê em meninas se nota mais o 3, aí sempre acha que é mais grave. Por quê? Porque a mulher dá sinais mais sutis, diferente dos homens que dão sinais mais claros do autismo. Ele pode ser confundido com outras doenças? A gente sabe que o autismo ele pode ser confundido com algumas outras condições, como TDAH. É muito comum a criança se dizer, a criança com autismo com 2 anos está muito agitada, ela tem TDAH. A gente não vê TDAH com 1 ano, 2 anos. TDAH é criança com 3, 4, 5 anos. E o autismo pode ter essa agitação, né? Confundido com outra condição que é muito comum, que é o transtorno do desenvolvimento intelectual. É a criança que tem a antiga deficiência intelectual. É comum se associar ao TEA. Só que no DI, deficiência intelectual, a criança socializa, é risonha, brinca. Já no autismo, não. Ela não socializa. E para ajudar ainda mais, pode existir o autismo associado à deficiência intelectual na mesma criança. Nossa, gente, olha, e quando a gente fala, doutor, sobre a questão de inteligência, muita gente diz, olha, geralmente crianças que têm autismo são crianças mais inteligentes. Isso é verdade mesmo? Também é um mito. Varia bastante de pessoa para pessoa. A criança com autismo, o adolescente e adulto, né, que hoje estamos vendo muitos adultos se encontrando no autismo, ela pode ter uma inteligência muito, muito grande em determinadas áreas, em outras não ter. Ser muito bom em matemática, muito bom em planetas, muito bom em algoritmos, em computação, mas falhar em outras áreas, porque ela tem o hiperfoco para aquilo que interessa a ela. Então, isso a gente chamava antigamente de Asperger, hoje é o TEA nível 1, na sua forma mais autofuncional, que são aquelas crianças que têm, antigamente os cientistas, que são muito hiperfocados em determinados assuntos e sabem muito daquilo e desenvolvem grandes habilidades naquela situação. Agora, eu sempre alerto para os pais, que às vezes o pai vê um TEA nível 1 autofuncional e acha o máximo, supervaloriza, mas esquece que ela tem perda em outras áreas, e principalmente a parte emocional, a parte de socialização. Aí supervaloriza a criança por ser um TEA nível 1 autofuncional, porque é bom em matemática, em inglês, em história, e esquece de tratar a questão emotiva da criança, a questão de socialização, que gera danos para o futuro e para o presente, inclusive. Você mencionou também aí a questão de adultos, né? A gente sempre vem tocando muito nesse assunto, porque a gente vem vendo os diagnósticos para o transtorno do espectro autista ser realmente mais, vir com mais força de uns anos para cá. Mas essa é uma condição que já existia desde antes, né? E como ficam os adultos que passou a infância toda sem diagnóstico e vem chegando à fase adulta agora, ainda há como fazer tratamentos para que essa pessoa possa socializar melhor? Coincidentemente, além de ser neuropediatra, eu sou neurologista de adultos, fiz 2 residências, então eu lido com os 2 públicos. O que eu mais vejo é o pai e a mãe, que tem um componente muito genético no autismo, de base familiar, ver os sinais de criança com TEA e buscar auxílio médico. Depois ele, refletindo em casa, pensar, mas eu também era assim, eu também tinha tais sinais. Aí começa uma avaliação e a gente diagnostica no pai ou na mãe os sinais do TEA. Essa é a questão que eu sempre friso, bato na tecla para os pais e as mães tratarem a criança precoce. Porque um TEA não tratado vai ser um adulto com ansiedade, depressão, dificuldade de socialização, aquele adulto que tem dificuldade no trabalho. Então, assim, e gera muito conflito interno, certo? Ele se questiona muito, por que eu era assim? Não se compreende por que era daquela forma, né? Por isso, às vezes, busca o diagnóstico tardio para se encontrar. Às vezes, tem um paciente com 40, 50 anos que diagnosticá-lo com TEA nessa idade é libertador, porque ele entende o que ele passava, ele agora compreende que tem uma explicação, que não era nada tão conflituoso quanto ele imaginava, tinha um porquê. E encontrar esse porquê é de suma importância para a gente poder se libertar e viver bem. Agora, doutor Rodrigo Alagoas vai receber, então, o primeiro centro em transtorno do espectro autista, que tem por objetivo exatamente proporcionar esse conhecimento, facilitar a vida do autista, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa novidade, que vai ajudar muita gente aqui no nosso estado. Exatamente. A gente vai inaugurar aqui agora no mês de maio o CETEA. Temos 2 unidades em Aracaju. É um centro especializado em transtorno do espectro autista. Só atende crianças e adolescentes com autismo.
pode a gente focar um trabalho direcionado, um trabalho bem feito, um trabalho elaborado. Como é que funciona? A criança faz todas as terapias no mesmo local, psicologia, fonoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, em alguns casos musicoterapia, arte-terapia, psicopedagogia, nutricionista, toda uma equipe engajada que se comunica, que conversa e que planeja em conjunto um único objetivo, a melhora da criança. Então a equipe se reúne, faz um planejamento e todos trabalham falando a mesma língua para a criança desenvolver e evoluir. E além disso, faz visitas na escola para ver o que pode melhorar naquela situação, naquele ambiente e reuniões com os pais para planejamento. Então é uma equipe multidisciplinar engajada, entrosada, que se une com um objetivo maior de evolução das nossas crianças. A gente abriu em Aracaju nem tem um ano ainda e teve que abrir já outra por causa da demanda, que é muito alta. A gente hoje sabe que um estudo americano do mês passado mostrou que de cada 36 crianças, uma está no espectro. Então, o número tem crescido, a gente tem notado isso no dia a dia. E por um trabalho sério e bem determinado, a gente tem conseguido alcançar grandes voos e grandes resultados nas crianças, que é nosso principal objetivo, ajudar a criança, desenvolver a criança. Como é que foi, então, conseguir profissionais capacitados para trabalhar nesse centro? Foi fácil encontrar esses profissionais aqui em Alagoas? Mais ou menos. Na verdade, o que a gente fez foi o seguinte, a gente já tem planejando isso há alguns meses, a gente selecionou alguns profissionais e os capacitou, fazendo curso em Recife, Salvador. Então, a gente selecionou a equipe e capacitou a equipe, fazendo os cursos necessários para que ele saiba lidar com criança com autismo. Como exemplo, psicologia ABA, fonoprompt, terapia ocupacional com integração sensorial. A gente foi capacitando essa equipe para transformar no centro de excelência. Só para a gente finalizar, onde e quando, então, esse centro estará pronto? A gente vai inaugurar, vai ser na Ponta Verde, né? Aqui na Ponta Verde. Vai inaugurar no meio de maio. A gente vai lançar agora, dia 6 de maio, no sábado, no lançamento do Grande Pediatra de Alagoas, né? Que vai acontecer no cinema. Em meados de maio a gente já começa a funcionar para atender o público alagoano com qualidade, excelência no serviço e compromisso, que é o nosso principal objetivo. Porque autismo, a gente sabe que o tratamento é terapia. Terapia, terapia, terapia. O que a ciência fala, o tratamento para autismo é terapia. E quanto mais precoce, melhores são os resultados. Por isso, não há o que esperar. Não há o que esperar quando se fala em autismo. Muito bem, muito obrigada pela tua participação e parabéns pela iniciativa também, tá? Eu que agradeço. Então, fica o recado para todos alagoanos que só há um caminho quando se fala de autismo, inclusão e respeito. Qualquer outro caminho, a gente tem que gerar discriminação, a gente tem que cortar e não pode tolerar mais. Muito bem. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações.